Augusto, aquele episódio que você lembrou, que o ministro Alexandre de Moraes, que o ministro Barroso tentou acalmar o representante do Facebook que estava fazendo a sustentação oral, que estava visivelmente ali nervoso, que o Barroso disse, calma, isso não é uma inquirição, e o Moraes disse, ainda. Foi também numa sessão que discutia aí a limitação, a regulação das redes sociais. Olha, eu repito sempre que eu sou um homem cheio de dúvidas, né? Dúvidas, sempre tive, gosto de ter, porque isso te obriga a contestar essas verdades absolutas aí que você próprio pode ter, e convém não ter, não. Tudo pode ser objeto de reflexão. Você não pode ser o dubitativo profissional, mas você tem de examinar as suas ideias. Então eu tenho um desprezo profundo pelos homens que têm certezas, só certezas. Eles sabem tudo. Eles sabem o que deve ser lido ou não. Eu pergunto, esse cara acha que, o Toffoli, ele acha que antes das redes sociais não havia nada que provocasse, nada que fosse apresentado em duas versões? Ou 3 ou 4, como lembramos aqui, liberdade de expressão é a do outro, não é a sua. O democrata é o que aceita a liberdade de expressão do outro. Você tinha jornais. Os jornais até os anos 50 eram jornais de partidos, definidos, ali qual estava certo. Se você estende aquela época, as teorias que eles estão defendendo aí, um jornal ia ter que desaparecer. Em cada cidade. Sim. Em cada cidade. Quem é o Alexandre conhece profundamente a história do Rio Grande do Sul, sempre dividido. Ali como é que faz? Tinha que fechar uma parte. Maragatos, Chimangos, Inter e Grêmio. Eu vivi no Rio Grande, foi muito gostoso, muito bom, e vi aquilo lá sim. É rivalidade. Eu achava que era Palmeiras, Corinthians, nem imagina, aquilo é coisa boa. Então, deixa se manifestar e deixa que o povo escolha, como sempre escolheu. Nunca eu vi algum jornal fechado por anunciante, governo, numa democracia. Quem fecha jornal é o leitor que deixa de acreditar. A revista Oeste depende dos assinantes, que no momento em que eles não acreditarem na gente, acabou, não há o que fazer. Então, eu me divertia lendo notícias populares, que tinha, pelo menos uma vez por mês, saía uma manchete sobre um macaco tarado. Tinha um macaco tarado em São Paulo que atacava as mulheres. A gente sabia que aquilo era uma brincadeira. E quantas pessoas acreditaram? Sim. Eles fizeram, pessoas inteligentes faziam uma brincadeira que nos Estados Unidos talvez desse cadeia. Mas foi uma visita do Clinton ao morro, o Clinton bonito e tal, tudo aí aparece uma avó de uma menor de idade, a menor de idade com uma tarja, a avó desfocada, porque a acusação era grave, assim... Ele olhou a minha neta de um modo diferente. O Clinton, pô, ele não viu ninguém. E dava uma menina, acho que pelo tamanho tinha 12 anos de idade. E puseram o Clinton lá. Agora, o que tem que fazer? Fecha esse jornal? Não, o povo seleciona o que lê. Esses jornais acabaram. Acabaram, ficou muito mais difícil você inventar uma história dessas. Viveram disso, os tabloides ingleses, vai fechar. Quem fecha é o leitor. Da mesma forma que os leitores têm fechado vários sites e blogs e afastado blogueiros que não acreditam. Claro. Não acreditam. Você quer acreditar no Guilherme Amado, você vai ler o Guilherme Amado. Se você conhece o Guilherme Amado, você para de ler. Por que a revista... A Carta Capital, que é a porta-voz da esquerda, tem 12 mil exemplares, se tanto? Porque ninguém acredita. Ninguém compra. Inclusive na versão digital, tem 900. Que tal? A esquerda não acredita na esquerda. Deixa que a gente seleciona. Enquanto isso, ele podia
cuidar de melhorar as marcas que ele tem aí que justificam a dupla reprovação na tentativa de ingresso na magistratura paulista. Esse aí precisa ser apresentado, esse tipo de vídeo, Paulo, eu vou te fazer um apelo. Com legendas, porque ele fala outra língua, e tira a voz com frequência aí, porque quem conhece a língua, quem entende a língua que ele fala, não aguenta. É o seguinte, ele começa com as redes sociais que ficam ali buscando um verbo ou um predicado o tempo todo e não encontram. Ele põe a maioria e verbo no plural. Ele acha que é um monte de gente, então tem que ter plural. Ele acha agora que torce pelo bandido. Olha aqui, eu passei a minha infância nas matinês de Taquaritinga, vibrando com a chegada da cavalaria americana e não torcendo pelos índios. Eles eram os bandidos do filme. Eu nunca torci para o cara que aterroriza uma cidade e fui contra o xerife. É que ele está dando a realidade do Supremo. Do Supremo. Ele está a favor do bandido. Ele está a favor do bandido, na medida em que ele devolve o dinheiro para o Odebrecht, devolve de ajuda aos Joesleys e Wesleys da vida. Ele gosta do bandido. Agora, não me confunda. Eu não gosto. E para terminar, antes era grave falar isso. O meu pai, quando era candidato a prefeito, o principal adversário dele era um sujeito tremendamente mal-humorado, mas que tinha muitos seguidores lá. Tinha gente gostando, ele não era bandido. Mas o meu pai dizia isso dele no palanque. Esse cara aí não dá para votar nele pelo seguinte, pô, ele no filme torce pro bandido e na tourada torce pro touro. Como é que vocês vão votar nele? Então meu pai falava isso aí ironizando e pegava mal. Me vem o Toffoli e mente, devia ser enquadrado no inquérito que ele criou, porque quais pesquisas ele andou lendo? Ele não lê nem gibi. Nada, nem que você ponha bastante ilustração para facilitar, o Toffoli não lê nada, fica mentindo e não consegue juntar sujeito e predicado, aí não dá.